O 2023 marca o centenário de um dos nomes maiores da arquitetura portuguesa, Fernando Távora. Aquele que muitas vezes é considerado como o pai da Escola de Arquitetura do Porto, na medida em que foi o professor influente de nomes que irão marcar a Faculdade de Belas Artes da cidade, como o caso dos prémios Pritzker, Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura. Os Pritzker são considerados os prémios Nobel da arquitetura. Mas Fernando Távora é um nome incontornável quando falamos da reabilitação do património no nosso país. E encontramos aqui, junto à sede do Porto, junto daquela que é uma das suas obras mais conhecidas, mas também polémicas, a Torre dos 24. Foi inaugurada em 2002, mas ela é, afinal, a reabilitação de uma antiga torre medieval que aqui tinha existido. Aliás, Távora aproveita os vestígios arqueológicos que poucos anos antes tinham aqui sido colocados a descoberto para manter, em parte, a área dessa torre. E respeita também a documentação medieval, fazendo erguer a torre sem palmos. Aliás, esta é uma torre muito interessante, que nos revela um conflito latente durante séculos no Porto medieval. O confronto entre o seu senhorio, o senhor da cidade, que era o bispo do Porto, representado pela torre da catedral, mas, por outro lado, a torre dos burgueses, a torre dos habitantes da cidade, porque, afinal, a Torre dos 24 mais não era do que a torre da Câmara Municipal. Entretanto, o rei Dom João I tinha criado um órgão onde dois representantes dos principais 12 ofícios da cidade, 12 vezes 2, 24, se faziam representar. E por isso estas casas eram muitas vezes conhecidas como as casas dos 24, os 24 representantes do povo, os 24 mesteirais. Ora, esta torre vai, por isso, ser, durante séculos, a Câmara Municipal. Ela tinha sido erguida em meados do século XIV, depois ruiu. No século XV vai tomar, então, essas dimensões que Távora vai respeitar. É depois abandonada das suas funções municipais no século XVII. No século XVIII, estava então alugada a particulares e já muito arruinada, vai ruir. E por isso, quando em 2002 aqui surge esta torre, ela foi algo polémica, mas era uma reinterpretação contemporânea dessa torre, desse símbolo do poder municipal. Um poder que, ao longo dos séculos, foi exercido por muitos importantes decisores políticos. Um deles foi João Rodrigues de Sá, nos finais do século XIV e início do século XV. O Sá das Galés. Mas por que esta curiosa designação? João Rodrigues de Sá terá nascido por volta de 1355, no seio de uma família nobre, os Sá, que eram associados provavelmente à Quinta de Sá, no termo de Guimarães. Certo é que, do ponto de vista documental, conhecemos esta família desde pelo menos o reinado de Dom Dinis. Mas este João Rodrigues de Sá, o das Galés, é uma personalidade que se irá notabilizar durante a crise de 1383-85, esse momento crucial na história de Portugal, aquilo que muitas vezes os historiadores definem como a definitiva certidão de nascimento de Portugal. Com efeito, na sequência da morte do rei
Dom Fernando, em 1383, a sua única filha encontrava-se casada com o rei de Castela, Dom João, e por isso, seguindo a via legítima, tal iria significar a união das duas coroas. Portugal deixaria de existir. Isto é algo que é apoiado por uma boa parte da nobreza, mas alguma da nobreza, a pequena nobreza, e nomeadamente a burguesia e as forças populares, opõem-se e acabam por se reunir em torno da figura de um meio-irmão do rei que havia falecido, o mestre de Avis, futuro rei Dom João I. E é em torno do mestre de Avis que então se vai desenvolver uma resistência a esta união com Castela, enfim, uma via que mantenha a independência do país, dando origem a essa crise, a essa guerra com Castela e essa guerra civil. E um dos momentos mais importantes deste confronto vai ter lugar em 1384, quando Dom João, o de Castela, vem cercar Lisboa, onde se encontra o mestre de Avis. Os dias, as semanas vão passando, a situação torna-se desesperante para aqueles que estão sitiados. Mas, entretanto, o Porto, nomeadamente a burguesia portuense, envia uma armada em socorro de Lisboa, levando mantimentos. E é aí que se vai salientar João Rodrigues de Sá. Com efeito, não só terá um papel importante na chegada dessas embarcações que conseguem romper o cerco que também no Tejo embarcações castelhanas faziam a Lisboa, como se vai notabilizar nos confrontos que então têm lugar. Nesses confrontos contra as galés castelhanas. E esta é uma das explicações para ele depois ser conhecido como João Rodrigues de Sá, das galés. Mas há uma outra explicação, a de que, sozinho, ele acaba por conseguir, só com a ajuda de uma lança, recuperar uma das galés portuguesas que tinham sido tomadas pelos castelhanos. Daí resulta um conjunto de feridas, 15 no corpo, 2 no rosto. E também, por aí, a explicação popular desta designação de João Rodrigues de Sá, o das galés. Algo que, em parte, nos é recordado aqui, no edifício da Alfândega Nova do Porto, neste tríptico de grandes dimensões da autoria do mestre Martins Barata, produzido em 1940 para a exposição do mundo português, uma das grandes manifestações de propaganda do regime do Estado Novo que tem então lugar em Lisboa. Não deixa de ser interessante olharmos para estes painéis pintados a óleo e a cera, em telas que, em boa verdade, não eram para a pintura. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial, faltam imensos materiais e Martins Barata utiliza como telas aquelas que eram produzidas para as velas das embarcações do Tejo. Mas sim, aqui podemos observar vários pormenores que evocam os confrontos do cerco de Lisboa e a chegada das galés, onde também vai João Rodrigues de Sá. Para esta curiosa alcunha, João das Galés, por vezes apontam-se outras explicações para lá das duas que vimos anteriormente, que teriam resultado de se ter evidenciado no combate às galés castelhanas, ou então por ter sozinho conseguido resgatar uma das galés portuguesas que tinham sido tomadas pelo inimigo durante o cerco de Lisboa, nesse confronto a 18 de julho de 1384, no Tejo. Mas outras explicações possíveis têm a ver com a eventual posse por João Rodrigues de Sá de embarcações aqui no Porto que lhe pertenceriam. Sabemos com efeito, por exemplo,
que em 1390 a documentação refere que João Rodrigues de Sá tinha negócios relacionados com a cidade. E estamos em plenos finais do século XIV, um século que, apesar de ser de profunda crise a nível europeu, tinha sido um século de grande desenvolvimento do Porto, fruto da sua intensa atividade comercial, uma placa logística entre o Mediterrâneo e o norte da Europa. Uma dinâmica mercantil que tinha sido muito reforçada por esse famoso acordo comercial entre Portugal e Inglaterra, no tempo do rei Afonso IV de Portugal e Eduardo III de Inglaterra. Esse acordo tinha sido gizado sabiamente, finamente desenvolvido por um mercador do Porto, Afonso Martins Alho. Um acordo comercial que, de resto, vai alicerçar aquilo que será depois a primeira aliança política e militar da Europa entre Portugal e Inglaterra, que, de resto, será fundamental nos acontecimentos de 1383 e 85. Mas sabemos também que, já poucos anos após a sua morte de Rodrigues de Sá, mais precisamente em 1432, documentos do Porto referem, a propósito, enfim, de um problema que havia com uma embarcação que aqui queria levar pescado do Porto para Castela, que se refere que já no tempo de Rodrigues de Sá, os seus barcos se tinham visto envolvidos nessa atividade, o que nos demonstra de facto que as galés poderiam ser estas, as suas galés ligadas à atividade comercial, ou então uma outra possibilidade que alguns investigadores têm colocado e que se prende uma vez mais com esses acontecimentos da Batalha do Tejo, das galés que vão em socorro de Lisboa, que está cercada pelo Dom João de Castela. É que uma componente importante desses barcos, se pensarmos que o Porto era uma terra de burgueses, uma terra de mercadores, não tinha propriamente embarcações de guerra, uma parte das embarcações que vão em socorro de Lisboa eram de piratas que se fundeavam em Matosinhos Lessa. Mais do que piratas, corsários, piratas, mas ao serviço de um senhor que tinha carta de corso, autorização por parte do rei para desenvolver essa atividade. Ora, uma das hipóteses que se coloca é que algumas dessas embarcações, algumas dessas galés vindas de Matosinhos Lessa, pertencessem eventualmente a João Rodrigues de Sá. Enfim, uma hipótese, apenas e só uma hipótese tentadora, até porque sabemos que em 1399 Rodrigues de Sá se torna no primeiro senhor de Bolsas, isto é, de Matosinhos. Mas regressemos ao papel importante que João Rodrigues de Sá tem durante a crise de 1383-85 e, nomeadamente, a sua posição constante ao lado do mestre de Avis. Mesmo nos conflitos militares, não foi só no cerco de Lisboa. Nós encontramos também o João das Galés combatendo ao lado do mestre de Avis na decisiva batalha de Aljubarrota. E já antes, quando o mestre de Avis cerca Guimarães, que tinha tomado o partido castelhano, João Rodrigues de Sá é o primeiro dos cavaleiros ao serviço do mestre de Avis a entrar em Guimarães. Aliás, ainda durante a crise e logo a seguir, vamos ver o rei de Portugal a atribuir uma série de honrarias a João Rodrigues de Sá para o compensar, tornando senhor de Severo, do Barreiro, de Castro Daire. E, importante, logo no ano seguinte à crise, em 1386, vai nomeá-lo camareiro-mor da Casa Real. Aliás, um título que depois vai passando para a sua descendência. Vai ser também nomeado por Dom João I como embaixador em Roma, numa missão difícil, que é convencer o Papa, Bonifácio IX, a
permitir o casamento deste novo rei de Portugal, Dom João I. Não nos podemos esquecer que ele era mestre e cavaleiro professo da Ordem da Viz. Não podia, por isso, casar. Mas Rodrigues de Sá tem aqui um papel importante, de facto, em conseguir esse casamento para Dom João I. Aliás, quando a futura rainha de Portugal, Filipa de Lancaster, que nós depois aportuguesamos para Filipa de Lancaster, chega ao Porto para o casamento, é exatamente Rodrigues de Sá, juntamente com o Bispo do Porto, que a vão receber. Um casamento, o único casamento real que teve lugar na cidade do Porto e que aqui podemos observar nesta imponente sala, quase que poderíamos dizer o Salão Nobre do Palácio da Justiça do Porto, onde um dos grandes painéis que dominam este salão, também da autoria do mestre Martins Barata, produzidos em 1961, gigantescos, com cerca de 9 metros por 6. Aqui ele nos apresenta exatamente o casamento de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster. Também na sala de audiências do Tribunal da Relação do Porto, na parede oposta à do fresco que vimos anteriormente, encontramos uma outra obra do mestre Martins Barata, igualmente datada de 1961, o ano da inauguração aqui do Palácio da Justiça do Porto. E também aqui evoca um acontecimento histórico desses finais do século XIV e início do século XV. Mais precisamente, 1415. A preparação da Armada no Porto, da Armada que vai tomar Ceuta. A conquista dessa importante e estratégica praça forte na costa norte-africana marca o início da expansão portuguesa e o Porto teve um papel de destaque. É aqui, na cidade, que o infante Dom Henrique comanda as operações. O infante que aqui vemos representado como uma figura propriamente mais renascentista, príncipe renascentista, do que um homem da Idade Média. É também este episódio em que a cidade sacrifica para construir as embarcações e também cede os homens que vão embarcados. É este episódio que, segundo a lenda, dá origem ao mais identitário prato gastronómico da cidade. As tripas ao modo do Porto, porque, como Martins Barata aqui representa, a cidade deu também toda a carne, ficou só com as tripas. Mas o que é interessante é que na conquista de Ceuta, Dom João I está ladeado por uma série de cavaleiros, de fidalgos que lhe são muito próximos. E entre ele encontramos, como não podia deixar de ser, João Rodrigues de Sá, numa conquista onde as embarcações, também as galés, foram fundamentais. Entre as muitas honrarias que Dom João I vai conceder ao Sá das Galés para agradecer o apoio que este tinha-lhe prestado na crise de 1383-85, vai-se destacar, em 1392, o tê-lo nomeado como alcaide-mor da cidade do Porto. O alcaide-mor é como que o representante do rei nas vilas do reino. Ele tem poder administrativo, poder judicial, poder militar, está à frente das guarnições militares das povoações. Mas terá sido mesmo João Rodrigues de Sá o primeiro alcaide-mor do Porto, muitas vezes mal comparado ao primeiro presidente da Câmara Municipal? A verdade é que estamos num momento muito curioso na história da cidade. Para agradecer o apoio crucial da burguesia à sua causa, o mestre Davis vai retirar o senhorio da cidade. Desde Dona Teresa, antes da origem da nacionalidade, que a cidade tinha sido doada aos bispos do Porto. Eram eles os senhores, os senhorios da cidade. Mas agora, em 1406, pagando uma forte indemnização ao bispo, o rei retira-lhe o senhorio. E por isso,
a importância que passa a ter o alcaide mor. Mas reparem, ele tinha sido nomeado já em 1392 e por isso não em 1406. Aliás, um estudo muito recente de Hugo Cardoso chama-nos a atenção para o facto de, já antes de 1392, sabermos que os bispos não tinham nomeado outros alcaides mores e que o alcaide anterior a 1392, sabemos o nome, Pedro Rodrigues, tinha já também sido nomeado pelo próprio rei. Estamos aqui claramente numa época de transição, mas uma coisa é certa. O primeiro alcaide mor, a partir do momento que o senhor da cidade deixa de ser o bispo, o primeiro alcaide mor que vê seguramente o seu poder muito reforçado, esse foi João Rodrigues de Sá, que pouco tempo depois se vê também nomeado pelo rei como o governador dentro do Ouriminho e como o primeiro senhor de Bouças, atual Matosinhos. Um aspecto interessante, mais do que interessante, sintomático do prestígio, da importância, do poder que o Sá das Galés tinha na cidade e até de alguma relação afetiva com a sua população, mete-se pelo facto da documentação nos dizer que ele tinha uma casa no Porto, o Paço de João Rodrigues de Sá. Pode não parecer nada de especial, mas se tivermos em conta que ele nasceu em 1355 e morreu em 1425, ora, a sua vida coincide com um período marcado na história da cidade, desde a primeira metade do século XIV até praticamente aos inícios do século XVI, em que os nobres não podiam permanecer mais do que 3 dias na cidade e não podiam ter casas, propriedades dentro das muralhas. Ora, se João Rodrigues Sá tinha aqui o seu paço e se ele era nobre, podemos perceber aqui da excepcionalidade do seu paço. Claro que o facto de ele possuir aqui uma casa, o que já seria extraordinário, não significava só por si que ele aqui residisse, mas muitos investigadores admitem que sim, que ele vivia mesmo no Porto, o que nos demonstra de facto a excepcionalidade desta personalidade, que deixará descendência, vários filhos, netos, que continuarão a ter o cargo de alcaide-mor da cidade. Terá também alguns filhos ilegítimos, que estão, por exemplo, na origem da famosa família Sá de Miranda. E estamos, por isso, perante aquela que é uma das mais antigas famílias aristocráticas a residir na cidade. Sabemos, subsiste até aos nossos dias, embora muito alterado, o edifício que sabemos ter pertencido ao seu neto, que também se chamava João Rodrigues de Sá. Fica no início da rua de Cimo de Vila, popularmente conhecida como o Paço da Marquesa. João Rodrigues de Sá, neto, que tem também uma história curiosa. A tradição diz que viveu 115 anos e que quando tinha 100 ainda era capaz de domar cavalos selvagens. Bom, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.